O Iluminuras recebe hoje um estudioso das CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito, e também um jornalista que resolveu escrever uma história sobre o forró. O elogiado O Fole Roncou foi finalista do Prêmio Jabuti. Marco Sante e Rosualdo Rodrigues são os convidados deste Iluminuras. Rosualdo nasceu na Paraíba e fez carreira em Brasília. Trabalhou em jornais e revistas e se destacou na área cultural. Rosualdo, você tem uma longa carreira no jornalismo e sempre se destacou no jornalismo cultural. Foi algo que você buscou ou pintou a oportunidade e você abraçou? Não, eu acho que desde que eu fui para a faculdade de jornalismo eu já tinha essa intenção de trabalhar com jornalismo cultural, né? Então foi, eu acho que uma junção de duas coisas. Parece que, sabe, foi fluindo para isso. Eu já comecei em cultura. Na verdade, eu era revisor no Jornal de Brasília e aí comecei a fazer matérias para editoria de cultura por iniciativa própria, né? E aí, com isso eu já fui aparecendo e logo em seguida fui para o Correio Brasiliense para trabalhar na editoria de cultura. Especificamente? Isso. E o universo literário, os livros, também sempre fizeram parte do seu dia a dia ou foi algo que chegou mais tarde? Olha, eu acho que eu sou apaixonado pela leitura mesmo antes de saber ler. Eu tenho uma memória de infância muito curiosa, que é eu diante de uma revista, desesperado porque eu não conseguia ler. Então aquela minha agonia, aquela dor é uma lembrança muito presente em mim. Aquela coisa de não conseguir ler ou traduzir aquilo que estava escrito. É numa época que a gente era alfabetizado um pouco tarde. Você entrava no grupo escolar aos 7 anos de idade, né? Então eu acho que eu já estava meio atrasado querendo chegar a isso. Ansioso para chegar. Ansioso para chegar a isso. Enfim. Então sempre fui muito fascinado por ler, né? E quando eu não sou de uma família que tivesse estantes de livros em casa, essa coisa, então é curioso porque eu não sei exatamente de onde vem esse interesse. E então eu lia muita coisa. Meu pai era agente dos Correios numa pequena cidade do interior da Paraíba. E aí chegava muitos folhetos, muitas coisas que era para o Correio distribuir, coisa de venda. Eu adorava ler aqueles folhetos. Almanaque Biotônico Fontoura, que era distribuído nas farmácias, assim, gratuitamente. Eu adorava tudo que me chegava às mãos, eu lia com muito interesse e muito ávido. Aí depois vieram as revistas da Disney, Almanaque Disney também, que devorava e tal, até chegar aos livros propriamente ditos. Muita gente costuma fazer listas, Rosualdo. Você é um desses, tem seus autores e livros preferidos, faz essas listas ou não gosta delas? Eu acho muito difícil para mim fazer uma lista, porque eu acho que, na verdade, listas são passatempos, né? As pessoas fazem por fazer. Mas eu acho que leitura você tem muito suas fases. Assim, eu na adolescência, depois dessa fase de ler tudo que me caía às mãos, e comecei a ler os livros propriamente ditos, né? Eu lia muitos autores nacionais. Assim, Jorge Amado, eu me apaixonei, assim, me interessei muito por Jorge Amado um dia que uma professora de educação artística, que eu nunca esqueço o nome dela, chamava-se Terezinha Fialho, ela chegou muito empolgada e narrou para a turma uma cena de Tieta do Agreste que tinha acabado de ser lançado, do Jorge Amado. Eu acho que juntou o meu interesse com aquela empolgação dela, né? Pronto, aí comecei a ler Jorge Amado e li muito José Lins do Rego, porque eu acho que ia ter um concurso de redações sobre José Lins do Rego e eu comecei a ler livros de José Lins do Rego. No final não era mais para redação, eu lia porque eu estava gostando demais, eu gostava muito do universo do José Lins do Rego, dos personagens, de tudo. Depois, Érico Veríssimo, eu lembro também que minha irmã ela fazia já faculdade, aí trazia da universidade os volumes de O Tempo e o Vento, eu li todos os volumes de O Tempo e o Vento, apaixonado pela saga, porque é uma saga que vai atravessando o tempo, né? Pronto, então foi uma fase. Depois eu lia lia best-seller, esses livros de Harold Robbins, essas coisas também,
e outras coisas, tipo Morris West, As Sandálias do Pescador, essas coisas assim, fazia muito sucesso nos anos 70, quando na minha adolescência. Então, eu não desprezaria, eu não me limitaria a fazer uma lista de grandes autores para bancar o bacana e esquecer os livros que eu li, que eu não posso negar, foram muito bons para mim no momento em que eu li. Até continuando a falar dos livros, você tem uma história bastante curiosa, né? Já jornalista, você deixou a profissão por um tempo, voltou para Paraíba, sua terra natal, para abrir uma livraria, não foi isso? Exato. Na verdade, assim, isso foi em 2002. Eu resolvi ir embora eu trabalhava no Correio, resolvi pedir demissão, fui embora para João Pessoa, disse que não queria ser mais jornalista. E aí eu tinha tanto livro que abri uma livraria começando com os meus livros. Depois ela foi ampliando, porque foram chegando livros e tal. E era, na verdade, assim, era um anexo a uma loja que o meu irmão ainda tem hoje no centro de João Pessoa, que é uma loja hoje ele vende muito vinil e tal, mas CDs e tal, e a gente fez a livraria do lado. E aí, assim, é difícil você querer chegar num lugar para viver de vender livros, né? Você está em Brasília, trabalhando como jornalista, enfim, é aquela coisa do sonho, né? E aí aquela coisa, eu sentava lá e lia muito, então os livros todos ao alcance da mão, né? Exatamente, você olhava, pegava assim, sentava ali, lia assim. Então, assim, eu lembro que uma vez eu comecei a contar, aí, assim, nos 3 primeiros meses eu li 17 livros. Eu nunca esqueço, porque eu lia, acabava um, pegava outro, acabava um, pegava outro. Então, assim, era o sonho. Se pudesse ser daquele jeito a vida inteira, eu ficaria, né? Mas chega um momento que você tem que cair na real. Aí você voltou para o jornalismo? Voltei para o jornalismo lá mesmo, né? Porque aí apareceu uma chance lá, eu não queria, mas aí um amigo da época da faculdade me chamou para trabalhar no Jornal da Paraíba, e aí eu fui. Mas depois eu falei, não, se for para trabalhar no jornalismo, eu acho que eu vou voltar para Brasília, porque era onde eu estava. E aí eu voltei para cá. Bom, depois você fez uma pesquisa longa, me contava aqui antes da entrevista, e lançou esse livro aqui. Vamos falar sobre ele agora. O Fole Roncou, uma história do forró. Era um projeto antigo, você sempre quis falar sobre forró ou também não? Não, isso aí, na verdade, foi uma junção de ideias. O Carlos Marcelo, que escreve o livro comigo, ele que me chamou para escrever esse livro aí. Eu comentava com ele uma vontade de escrever sobre a explosão da música nordestina dos anos 70, aquela fase de Fagner, Amelinha, Zé Ramalho, porque eu achava muito curioso que até então a ideia que se tinha de música nordestina era Jackson do Pandeiro, João do Vale, era o forró. E que e gente muito simples, gente sem muita formação escolar, e que era uma música muito de raiz, muito espontânea. E que essa geração dos anos 70, ela era pessoas que tinham essa influência muito grande desses artistas, mas tinham ido para a faculdade, tinham ouvido Jimi Hendrix, tinham ouvido Beatles, e faziam essa fusão. Eu achava muito curioso, acho ainda muito curioso, talvez até mereça. E aí o Carlos Marcelo chegou para mim e falou assim, olha, a ideia é muito bacana, mas eu acho que antes de escrever isso, a gente tem que escrever um sobre o forró, porque não existe uma bibliografia, não existe... E aí, vamos começar. Foram 80 e poucos, mais de 80 entrevistados, muita pesquisa bibliográfica em acervos de Jornal do Comércio, né, o Diário de Pernambuco. E dessas 80 e pouco entrevistas, eu imagino que tem entrevistas maravilhosas, curiosas, engraçadas. Tem alguma que você se lembre, que você nunca vai esquecer? Olha, tem assim, eu fui para São Paulo e fui na casa da Anastácia, que inclusive ela vai estar em Brasília nos próximos dias, num projeto lá no CCBB, e eu vou voltar a conversar com ela, que eu estou mediando lá. A Anastácia, eu fui na casa dela, então eu passei uma tarde inteira conversando com ela. E ela é uma senhora muito simpática, muito carismática, uma graça, assim, uma pessoa encantadora, né? Então foi a tarde inteira, ela fez café, serviu café, bolo, a gente conversou, ela contou a vida dela toda. E uma coisa assim que eu sinto nas pessoas desse métier, que são pessoas muito simples e que são muito dispostas a falar. A Anastácia estava com uma biografia dela para sair pouco depois, que foi lançada com apoio lá do governo de Pernambuco e tal.
Em momento algum ela poderia dizer, eu não quero falar que eu vou lançar o meu livro, então eu não vou ficar. Mas não, ela se abriu completamente, me contou muitas histórias que depois eu li. O livro dela também é uma ótima contadora de histórias, aquela pessoa, né, que tem aquele talento para contar histórias. Foi assim, e aí eu estava com ela, e aí o Dominguinhos estava em algum lugar, ou estava doente, alguma coisa, saiu uma matéria sobre Dominguinhos na televisão, a sobrinha dela saiu, chegou lá gritando, o Dominguinhos tá aí. A gente foi para a sala para ver o Dominguinhos. Ela é muito apaixonada pelo Dominguinhos, assim, né? Eles tiveram uma história que é contada no livro. Enfim, foi muito bacana. E é engraçado, tem uma entrevista que ela não está no livro, mas que para mim foi muito importante, que foi logo no começo das entrevistas. Eu fui para São Paulo e marquei uma entrevista com um zabumbeiro chamado Chiquinho, que tinha tocado com o Luiz Gonzaga. E aí eu marquei com ele, ele falou, vamos segunda-feira no Largo do Paissandu. Aí tá. Só que no domingo eu fui no Canto da Ema, que é uma casa de forró muito conhecida, de forró universitário, mas hoje em dia virou um grande reduto do forró de raiz lá em São Paulo. E encontrei o Chiquinho no camarim, nos bastidores. E ele é um senhor, assim, meio carrancudo. Eu falei, a gente pode conversar hoje já, se o senhor quiser. Ele falou, não, amanhã. E pronto, e deixou a história, disse, amanhã, como está marcado. Sabe? Eu fiquei meio sem graça. Tá bom. Cheguei lá no Paissandu, ele estava com uma sacola, e a conversa, aí me chamou, sentamos num banco de praça, e a conversa não fluía, não ia muito em frente. E aí chegou uma hora que eu falei, não vai sair muito essa história aqui, acho que não vai dar muita coisa. E aí eu peguei e falei, tá, então tá bom, Chiquinho, obrigado e tal, né, então. E aí começamos a conversar sem o gravador, assim, não tinha mais gravador, já tinha guardado. Aí ele começou a conversar e falou assim, tem ainda fita aí? Eu falei, tem, você pode falar à vontade. Aí ele falou, então ligue de novo. Aí eu liguei. Ele começou a falar, a contar, e aí foi muito curioso, porque eu entendi por que ele marcou lá. Porque lá tinha muitas referências de lugares que ele viveu. Por exemplo, a Ordem dos Músicos era ali, perto. Ele falou que lá era o ponto onde os músicos ficavam esperando trabalho. As pessoas iam lá, precisa de um zabumbeiro, precisa de um sanfoneiro, eu ia lá na Ordem dos Músicos. Aí ele começou a dizer, Luiz Gonzaga, a gente fez um show aqui em praça pública, ele começou a me mostrar coisas que eu não via porque não existia mais. Mas na memória dele existia, e ele me levou para lá para mostrar aquilo. Então foi uma coisa emocionante, ele me mostrar algo que não existia, que só existia na lembrança dele, sabe? Mas ele estava vendo aquilo ali no espaço físico. Para a gente encerrar, Rosualdo, vou pedir para você ler um trechinho então de O Fole Roncou para a gente, por favor. Ao chegar ao Rio, Jackson teve um sobressalto. Para ele, a cidade, por causa dos morros e montanhas, parecia um tabuleiro de cuscuz. Fiquei atordoado, tanta casa alta, tanta gente nas ruas, tanto automóvel. Quando abri o sinal, era aquela imundície de gente. Tive vontade de voltar na mesma hora. Mas a vontade de regressar, contou ao Jornal do Brasil em 1974, passou rapidinho quando conheceu Copacabana. Aí eu endoidei, era muito maior metido a besta. Bom, este foi só o primeiro trecho do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o consultor legislativo, Marco Santi. Não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar com o consultor legislativo, Marco Santi. Marcos, obrigado pela presença. Eu já começo perguntando se você se lembra dos primeiros livros que leu. Eu tive a sorte de nascer numa cidade, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que tem até hoje como principal expoente, o mais ilustre de seus filhos, o escritor Érico Veríssimo. Então, na minha infância, todos os dias em Cruz Alta, em qualquer lugar que a gente fosse, se falava em Érico Veríssimo, então vivo ainda, e um escritor que tem, entre tantas obras, um trabalho notável, que é O Tempo e o Vento, que é uma obra que retrata, sob a forma de romance, a formação do estado do Rio Grande do Sul, a formação do povo gaúcho. Então, essa
referência na vida pessoal a Érico Veríssimo é marcante. Mas mais do que isso, eu também me recordo de pelo menos dois livros que eu tive a oportunidade de ler na infância e que também marcaram a minha personalidade como preocupação depois na vida profissional, vida fora. O primeiro deles é O Negrinho do Pastoreio, uma lenda do Rio Grande do Sul, escrita por vários autores sob os mais diversos ângulos, mas que retrata basicamente uma coisa: a tristeza da escravidão e da exploração de um ser humano por outros seres humanos. Isso me marca muito. O segundo livro é de José Mauro de Vasconcelos. Eu ainda era garoto. Ele surgiu contando a história de Zezé em O Meu Pé de Laranja Lima. Um livro bastante singelo, bastante simples, mas que também vai retratar outra característica que é a cara do Brasil. É essa infância pobre, em que poucos conseguem ter a oportunidade de ler, de estudar. Então foram, além dos trabalhos de Érico Veríssimo, duas obras que fizeram, digamos assim, a minha mente se voltar para uma postura na vida inteira em defesa dos mais humildes e contra violação de direitos humanos, contra injustiças, razão até pela qual depois eu optei por estudar sociologia, estudar direito, como uma forma de fazer alguma coisa. E esses livros foram o ponto de partida para que você entrasse nesse universo jurídico? Olha, eles estão mais remotos. Eu diria que houve também uma influência muito grande do meu pai, não propriamente para o estudo jurídico. Meu pai era um servidor público estadual simples, mas que participou dos eventos de transição da década de 60. Ele esteve ao lado do trabalhismo no Rio Grande do Sul e, como todos sabemos, o governo trabalhista de João Goulart foi derrubado em 1964. Então eu passei os anos 60 ouvindo as histórias do meu pai e vivendo numa cidade, depois de Cruz Alta, em Cachoeira do Sul, num bairro muito simples, em que também eu tive a oportunidade de presenciar tudo aquilo que meu pai dizia, quer dizer, a dificuldade das pessoas em terem acesso aos estudos, em terem uma oportunidade de trabalho. Então, isso, a literatura, somada à minha experiência de vida, minha experiência pessoal, com as informações que meu pai todos os dias passava para a gente, de que o país precisava melhorar, que a gente tinha entrado numa ditadura e que mesmo assim era preciso resistir, isso fez a minha trajetória a partir dos anos 70 se desviarem do que a minha mãe queria. Minha mãe queria que eu fosse médico, mas eu parti para estudos que me ligassem a um engajamento mais político para tentar mudanças no país nos anos 70, que foi a década que eu acho que nós criamos sementes muito importantes para nos anos 80, aí sim conseguirmos, como sociedade, a redemocratização do país. O que você lia nessa época? Eu tive a felicidade de, quando me mudei com 12 anos para Porto Alegre, com muita frequência, mas assim quase que semanalmente, ter o privilégio de ver aquela figura idolatrada no Rio Grande do Sul que foi Mário Quintana. Ele como jornalista, ele ia para a praça se inspirar e a gente, como garoto, passava por perto dele, às vezes acenava. Eu era meio tímido, não conversava, não tive a oportunidade de conversar com Mário Quintana. Mas a poesia dele faz esse lado humano, amoroso, carinhoso, que eu acho que todos nós que temos amor ao próximo e que nos engajamos na política por ideal de amor ao próximo, tenhamos também esse lado do afeto tão bem expresso nas obras do Quintana. Mas eu gostava muito, nos anos 70, de tudo que dissesse respeito ao Brasil e romances brasileiros. Eu lia muito
Jorge Amado, por causa da sua visão social. Machado de Assis também tem uma visão social um pouco mais do século XIX. Ele foi um grande cronista no século XIX, participava das sessões do Senado como audiência e relatava isso. Então eu sempre gostei muito dessa mescla entre o romance e o dia a dia das pessoas, né? Você citou aí vários autores, Marcos. Eu vou pegar um deles, elegeu Mário Quintana, para a gente lembrar um pouco da vida e da obra. Poeta, tradutor e jornalista, Mário Quintana nasceu em 1906. O primeiro livro publicado foi A Rua dos Cataventos, em 1940. Segunda canção de Muito Longe, Emergência e Esperança são alguns de seus principais poemas. Sobre a escrita, costumava dizer o seguinte: meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Em 1980, recebeu o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Mário Quintana morreu em 1994. Eu só queria citar um pequeno verso do Mário Quintana, que o final dele virou talvez a maior referência ao autor. Ele diz assim: estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Falando aqui agora, Marcos, sobre os seus livros, estou aqui com o primeiro, Criação de Comissões Parlamentares de Inquérito. Você é formado em Direito e Economia e tem um mestrado em História. E você é um estudioso também das CPIs, não é isso? Isso. Esse trabalho, inclusive, foi numa pós-graduação conjunta entre Supremo Tribunal Federal, Senado Federal e Universidade de Brasília, em que eu tive o privilégio de ser orientando de um grande constitucionalista e filósofo do direito, que é o professor Menelik de Carvalho Neto. E eu procurei, no trabalho de conclusão desse curso de Direito Constitucional, deixar algo que eu tinha aprendido ao longo da minha vida profissional. E difícil na vida da gente, com filhos, com jornada de trabalho, às vezes de até 3 turnos, você ter que tirar um tempo para escrever. E por estímulo do professor Menelik, eu fiz um trabalho relatando um período de disputas jurídicas em torno das CPIs. Esse trabalho me estimulou a depois dar continuidade já na área de história política e também chegar a um outro resultado, porque, para mim, apesar de nós estarmos vivendo num período de redemocratização com a Constituição de 88, a atividade legislativa ainda é muito marcada pela influência do Poder Executivo. E me refiro especificamente à influência das medidas provisórias nesse contexto de elaboração legislativa. E para mim, de tudo que eu vi nesses meus 30 anos de Senado Federal, a atividade mais genuinamente legislativa, não no sentido de legislar, mas de função legislativa, de fiscalização da administração pública, tem sido as CPIs. Então, e os resultados mostram isso. Nós tivemos CPIs muito importantes dos anos 90 para cá. Razão pela qual eu preferi me dedicar a esse tema, e que é uma área que a gente vai passar, como diz Mário Quintana, nós passaremos, porém, alguma coisa da gente fica para os colegas que estão aí e os que virão. Tem também o seu outro livro, também sobre as CPIs e o Planalto. Nesse tempo todo de Senado, quase 30 anos, o que mudou nas CPIs? Qual foi a sua conclusão, Marcos? Olha, as CPIs, no começo dos anos 90, elas viveram um ápice de atuação por uma questão muito simples. As regras não estavam muito bem definidas, então as CPIs atuavam de uma forma bastante investigativa. As pessoas que iam lá depor não tinham proteção de advogado, depunham na condição de testemunhas e por isso tinham que falar. E isso deu às CPIs momentos em que elas efetivamente conseguiram desvendar
desvendar esquemas de irregularidades na administração pública de uma forma muito eficaz. Porém, com um novo ordenamento a partir das interpretações do Supremo Tribunal Federal, os réus começaram a se proteger, a utilizar melhor os advogados para evitar o aprofundamento dos inquéritos, e nós vemos muito mais dificuldades hoje de atuação das CPIs, quer dizer, o jogo está mais equilibrado. Todavia, eu costumo dizer o seguinte: quando os fatos aparecem, quando os fatos surgem, ainda que não na CPI, no inquérito policial ou numa delação, o que nós temos é a valorização do instrumento da CPI. Nós vivemos isso no período mais recente, ainda que já com as novas regras, no chamado episódio do Mensalão. Estamos vendo agora no episódio da Petrobras, e em breve também eu acredito que o futebol brasileiro será absolutamente investigado numa CPI que foi criada recentemente no Senado Federal. Ok, Marcos, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem.